Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus te ama, querido. E Ele não quer ver você prostrado, frustrado e destruído. Pelo contrário, Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Renda-se aos seus pés, confesse como seu Senhor e seu Salvador. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Se posicione e se coloque na presença daquele que vive e daquele que reina. E permita que Ele transforme o teu pensar, o teu falar e o teu agir. Deixe Jesus mudar e moldar a sua vida segundo os princípios e os primórdios da palavra do Senhor. Porque Deus é fiel, querido. Ele não erra, ele não falha, ele não chega atrasado, pelo contrário. Deus está no controle de todas as coisas e ele é fiel para transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. Confesse, renda-se, posicione-se diante dele, porque ele é Senhor, Deus e soberano. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o seu nome. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça, querido, dê aí agora o teu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O nosso objetivo, o nosso desejo, fazer o ID do Senhor. Porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito é fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido, é dizer para você que está passando pelo vale da sombra da morte, que está sofrendo algum desagrado, que está vivenciando uma situação difícil, que há esperança em Cristo Jesus. E que se nessa vida você tem passado por momentos e dificuldades, não perca a sua esperança, que o Senhor é bom e Ele é fiel. E se Ele não fez aquilo que você desejou, entenda, o nosso objetivo não é só aqui, agora, porque nós temos que ter visão de reino, visão de céu, visão de eternidade e saber que todas as coisas estão na mão do Senhor e pertencem ao Senhor e que Ele vai fazer transformar e renovar e restaurar, e que se você padecer no físico, mas em Cristo Jesus você terá salvação eterna. Porque há dois caminhos, Senhor. A porta estreita e a porta larga. Há o caminho da bênção e o caminho da maldição. Estar com Cristo é ter vida e vida com abundância, ter vida eterna com o Pai. E que nós possamos, nesse dia de hoje, querer estar na presença do Senhor, nos posicionar debaixo das suas potentes mãos e crer que o Senhor é fiel e poderoso para fazer na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje, a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, e eu vou ler a partir do versículo 4 a seguir, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra, a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de ti, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome,
para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem, que é minha boca que vos fala. Fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Louvado seja a palavra do Senhor. Essa passagem da palavra do Senhor é a concretização do que Deus havia mostrado a José em sonhos aos seus 17 anos. É Deus concluindo o que ele havia começado. Só que entre Deus mostrar e Deus fazer, houve o processo. Houve os meios e houve os métodos. Que Deus permitiu, que Deus concedeu. Que não foram agradáveis, que pelo contrário, foram tempos difíceis, tempos de luta, tempos de decepções, tempos em que José teve que suportar a dor da traição, a dor do medo, a dor da afronta, a dor da perseguição, a dor da acusação, da falsa acusação contra a sua vida, que o leva para a prisão, até que ele é colocado diante de Faraó e Deus, através da vida dele, revela o sonho a Faraó, e Faraó tem a convicção de que o que está saindo da boca dele é verdade e sabedoria, para colocá-lo como governador de todo o Egito, e que somente Faraó era a autoridade sobre ele, que abaixo, acima de José não tinha mais ninguém na face da terra, a não ser Faraó, mas que José iria agora ser autoridade, alguém que passou por tudo que ele passou, agora seria a autoridade suprema numa nação que não era sua, num povo que não lhe acolheu, no meio de um povo que não tinha a sua fé, que não tinha o seu entendimento, que não servia a seu Deus, e mesmo assim, Deus o coloca ali para fazer, através da vida de José, com que a sua palavra se cumprisse, com que a sua promessa se cumprisse. E os meios e os métodos que Deus permitira não foram tão agradáveis, mas foram necessários. Foi vontade permissiva, não foi vontade absoluta do Senhor, mas o Senhor permitiu. Com José foi assim. Conosco pode ser que não seja tão diferente. As lutas não são as mesmas, nós não fomos vendidos, mas fomos humilhados, estamos passando pelo vale da sombra da morte, às vezes perdemos, às vezes clamamos por algo e com tanta intensidade, com tanta fé, e parece que não recebemos porque não foi feito do jeito que nós programamos, desenhamos e pedimos para Deus. Às vezes nós colocamos diante de Deus uma situação, um sonho, uma circunstância, e parece que Deus nem ouve. E pelo contrário, além de Deus não dar resposta, a frustração de não acontecer, ou se acontece, não é exatamente aquilo que queríamos. Porque o Senhor tem meios, querido, e métodos. E Ele permite algumas situações da nossa vida para nos lapidar, para nos transformar. Quando José está declarando essas palavras, ele é agora um homem amadurecido, um homem transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelos acontecimentos da sua vida. Ele é um homem que foi lapidado, basicamente, no Vale da Sombra da Morte. Porque as situações e as adversidades que ele enfrentou, eu não sei se eu teria estatura ou estrutura para passar. Mas eu sei que muitas coisas que eu passei serviram para o meu amadurecimento, para o meu conhecimento, para o meu reconhecimento de que a mão do Senhor jamais se apartou da minha vida. E eu creio que é isso que nós temos que pegar na experiência da vida de José do Egito, que o processo, muitas das vezes, é dolorido, o processo, muitas das vezes, é amargo, o processo, muitas das vezes, nos esmigalha, nos esmiuça, mas é vontade permissiva do Senhor. Porque Deus tem grandes planos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. José, quando ele faz esse reconhecimento diante dos seus irmãos, ele teve que reconhecer antes, primeiramente, diante de Deus. Que Deus permitira toda a situação, toda a adversidade. Porque tudo que Deus fez é perfeito.
Porém, para nós, seres humanos, passar pela decepção, pela frustração, passar pelo vale da sombra da morte, passar pela dificuldade, passar pelas perdas, passar pela sensação de medo, pela sensação de revolta, pela sensação de angústia, não é fácil. E nós queremos evitar esse tipo de coisa. E com certeza, quem é que quer enfrentar dias difíceis? Quem é que quer enfrentar situações adversas? Ninguém. Mas muitas das vezes é necessário. É necessário para que o meu caráter seja trabalhado, seja trilhado, seja transformado. Para que eu veja que a minha dependência em Cristo Jesus tem que ser plena. E Deus tem que tirar de dentro de mim o ego, tem que tirar de mim a autossuficiência, tem que tirar de mim o egoísmo, o egocentrismo. E muitas das vezes ele permite situações adversas, situações difíceis, para que essas coisas sejam quebradas, para que essas coisas sejam arrancadas com o braço forte. Então nós temos que buscar o Senhor e continuar firmes, ser resilientes, resistentes e fiéis. Fiéis no momento de alegria, fiéis no momento de tribulação, fiéis no momento de perseguição, fiéis no momento de adversidade, fiéis no momento de vida e fiéis na hora da morte. Porque o Senhor, querido, Ele é fiel e santo. E Ele permite as coisas sucederem e acontecerem, por quê? Porque o projeto de Deus não é unitário, não é único só para mim. É porque através da minha vida Ele alcança os meus. Através da minha vida ele alcança vidas. Porque o Senhor, querido, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Nós é que somos um pouco egoístas, egocêntricos. Nós é que temos o caráter débil, precisa ser tratado. Nós é que somos falhos, imperfeitos. Mas o Senhor é perfeito e perfeitamente capaz de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E nós temos que entender que quando estamos no processo do vale da sombra da morte, quando estamos no processo do deserto, das situações adversas, dos momentos difíceis, nós temos que confiar. Nós temos que acreditar naquilo que pregamos, naquilo que lemos, naquilo que temos convicção de fé, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que entender que até Jesus, quando veio para essa terra, ele padeceu, ele sofreu. Só que com uma diferença de José do Egito. José não sabia o processo. Jesus sabia tudo que ele vivenciaria, tudo que ele passaria. E mesmo assim não retrocedeu. Não tirou a sua mão, não tirou o seu pé. Ele permitiu. Ele permitiu. Mas chegado no dia em que tudo iria ocorrer, ele fez a oração ao Pai. Ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feito não a minha, mas a tua vontade. Ele não rejeitou fazer a vontade de Deus, passar pelo vale da sombra da morte, passar pela destruição, passar pelo sofrimento, para que a tua e a minha vida fosse salva pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus, ele se entregou, ele não foi morto, ele não foi assassinado, mas ele se doou por amor de mim, por amor de ti. Ele se colocou no meu e no teu lugar, conhecendo como seria, o que ele vivenciaria, o que ele passaria, o que ele sofreria. Ele sabia que ele iria padecer, ele sabia que fisicamente ele iria morrer, mas que a morte dele, através da morte dele, houvesse em mim, houvesse em ti salvação. Detalhe, eu ainda estava no mundo do pecado, nas trevas, na destruição do mundo, até que um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus e fui impactada pela sua presença e pela sua palavra. E quando eu me posicionei diante dele, ele já havia me recebido. E ele veio transformando e está transformando. Eu não estou perfeito, mas eu busco aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de transformar a minha casa, a minha história, a minha vida, a minha família. E eu quero que as promessas do Senhor sobre a minha vida transforme a vida da minha família. Eu quero que o amor de Deus, que me inunda, que me transforma, que me dá visão, que me dá entendimento, também venha sobre a minha casa. E que através da minha vida o Senhor faça com que vidas venham ser salvas, ser transformadas, ser santificadas, serem abençoadas. Como? Pregando a sua palavra. Porque a sua palavra tem poder, querido. Eu creio no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu me rendi aos seus pés, eu não me tornei perfeita, mas eu busco
a perfeição de Deus. E eu creio na ressurreição da vida eterna. Eu creio na salvação em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você crê, que você acredite, que você deposite a sua confiança, que você permita que tudo e toda situação que você tem enfrentado, nada mais é o Senhor trabalhando o teu caráter e a tua vida. E confie no Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no tempo de angústia, mesmo no tempo de adversidade. Porque um dia você vai ser amadurecido na presença do Senhor de tal forma que você vai poder falar como José do Egito falou. Não foi vocês que me perseguiram, não foi vocês que me destruíram, não foi vocês que me machucaram. Foi Deus que permitiu toda a adversidade e situação para que hoje eu estivesse na presença dele, para que hoje eu falasse do amor dele para você, para que hoje eu transmitisse a paz que excede todo entendimento através do Espírito Santo que me habita. Para que hoje a sua vida seja transformada pela palavra que cura, pela palavra que salva, pela palavra que liberta. Que nós possamos meditar nessa palavra e entender que se José tivesse conhecido o processo, ele não teria passado pelo que ele passou, mas ele também não seria quem ele se tornou. Se hoje você está passando pela situação, pela adversidade, confie no Senhor. Decreta a sua voz, decreta a sua palavra. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Abre mão de si, renda-se aos pés, entregue-se a Jesus e permita que ele transforme o teu coração. E creia que Jesus é o Senhor e Deus, Salvador, Rei Santo e Poderoso, e que ele é fiel, querido, e que ele é santo, e que se você se posiciona nele, ele vai estar contigo em todo tempo, em todo momento, e vai transformar, e vai te dar renovo, força, vitalidade, vida. Ele vai estar com você para a glória e honra do nome dele. Amém? Que essa palavra sirva para você como resposta de Deus ao teu coração. Que o Senhor venha falar profundamente e que você possa, através dessa palavra, meditar e entender que tudo é possível ao que crer. E que os momentos de dificuldade não é para destruir, mas é para construir em você o amor de Deus, a presença do Eterno, a palavra viva do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu quero agradecer e pedir a você, medite nessa palavra. Renda-se aos pés da cruz, se entregue. Você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia, querido, no nome do Todo-Poderoso, no nome daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. O Senhor é fiel e Ele é santo. Fale com o Senhor, peça para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E peça para que Ele faça morada no teu coração. E permita que Ele transforme o teu caminhar. Porque Jesus te ama, querido. E Ele vai mudar a tua vida e a tua história. Amém? Deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude. Porque o nosso objetivo é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. É levar a palavra de vida a toda criatura. É dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenha um dia cheio do poder e da graça do Senhor. E não se esqueça, seja você uma bênção. Jesus te ama.